Você já conhece essa história, ou pelo menos acha que conhece. Um filho pega a herança, desperdiça tudo numa vida desregrada, acaba alimentando porcos, volta para casa e o pai o perdoa. Escola dominical, vitrais coloridos, uma bela história sobre perdão. Só que não é isso que essa história quer dizer, nem perto disso. E se eu te dissesse que o verdadeiro vilão dessa parábola não é o filho que foi embora, mas o filho que ficou? E se o personagem mais perigoso da história fosse aquele que vai à igreja todo domingo, diezma todo mês, obedece a todas as regras e por dentro ferve de uma raiva que nem reconhece em si mesmo? Essa é a história mais mal compreendida que Jesus jamais contou. E quando você terminar de assistir a esse vídeo, nunca mais vai lê-la do mesmo jeito. Antes de analisar uma única palavra da parábola, você precisa entender algo que muda tudo: com quem Jesus estava falando e por quê. Lucas capítulo 15, versículos 1 e 2. Todos os publicanos e pecadores se aproximavam de Jesus para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei resmungavam dizendo: esse homem recebe pecadores e come com eles. Esse é o contexto. Dois grupos: os pecadores, os excluídos, as pessoas que todos tinham desistido, se aproximavam de Jesus, famintos por cada palavra. E os fariseus, a elite religiosa, os guardiões das regras, os homens que haviam dedicado a vida inteira a cumprir cada letra da lei, ficavam de longe, de braços cruzados, indignados. E Jesus contou essa parábola diretamente para os fariseus, não para os pecadores, para os religiosos, para aqueles que achavam que já estavam dentro, para os que estavam tão seguros da própria justiça que não conseguiam ver o quanto tinham se afastado do coração de Deus. Se você frequenta a igreja há anos, se conhece bem a Bíblia, se considera um dos bons, essa história foi dirigida a você e foi lançada como uma flecha. Mas antes de contar a parábola do filho pródigo, Jesus contou outras duas. E a sequência importa mais do que a maioria das pessoas percebe. Primeiro, um pastor perde uma ovelha de um rebanho de 100, deixa as 99 e sai à procura até encontrá-la. Depois, a coloca nos ombros, a leva para casa e faz uma festa. Segundo, uma mulher perde uma moeda de suas 10 moedas, acende uma lamparina, varre a casa inteira, procura em cada canto até encontrá-la. Depois, chama as amigas e faz uma festa. Terceiro, o filho pródigo. Um pai perde um filho de 2 que tinha. Você percebe a escalada? Uma ovelha, uma moeda, um filho, cada um mais valioso que o anterior, cada um mais doloroso de perder. Um pastor pode substituir uma ovelha, uma mulher pode ganhar outra moeda, mas um pai não pode substituir um filho. O peso emocional vai crescendo a cada parábola, e quando Jesus chega ao filho pródigo, ele se torna quase insuportável. E observe mais uma coisa: na primeira parábola, o pastor sai e encontra a ovelha. Na segunda, a mulher procura e encontra a moeda. Mas na terceira, o pai não sai para arrastar o filho de volta para casa. Ele espera, ele observa, ele corre quando o filho aparece no horizonte, mas não força o retorno, porque ovelhas podem ser carregadas, moedas podem ser apanhadas, mas filhos precisam escolher voltar para casa. O amor que força não é amor. E o respeito do pai pela liberdade do filho é tão comovente quanto a dor que sente pela sua partida. Agora sim, a parábola. Um homem tinha 2 filhos. 2 filhos, não um. Isso é fundamental e a maioria das pessoas ignora completamente. A história não se chama a parábola do filho pródigo na Bíblia. Jesus nunca deu esse título. Fomos nós, e ao nomear a parábola pelo filho mais novo, sem querer enterramos o verdadeiro ponto da história. Porque essa é uma história sobre 2 filhos, 2 tipos de perda, 2 formas de estar longe do pai. E você é um deles.
O filho mais novo foi até o pai e disse: Pai, me dê a parte da herança que me cabe. Pare. Antes de passar rápido por essa frase, você precisa entender o que ela significava na cultura em que Jesus vivia. Na sociedade judaica do século I, pedir a herança enquanto o pai ainda estava vivo não era apenas uma grosseria, não era apenas ganância, era o equivalente cultural de dizer: Pai, queria que você estivesse morto. Isso não é exagero. A herança era distribuída na morte. Pedi-la antes do tempo era dizer: a sua morte vale mais para mim do que a sua vida. Quero o que você pode me dar. Não quero você. Você me vale mais morto do que como pai. Todo mundo que ouviu Jesus contar isso deve ter ficado chocado. Naquela cultura, um pai, ao ouvir essas palavras, tinha todo o direito, culturalmente, legalmente e até religiosamente, de dar um tapa na cara do filho, de deserdá-lo na hora, de pedir aos anciãos da aldeia que o declarassem morto para a família. E aqui vem o primeiro choque da parábola. O pai não fez nada disso. Ele dividiu os bens entre os dois filhos. Ele deu ao filho o que ele pediu. Deixou ele ir, sem sermão, sem culpa, sem condições. Viu o filho pegar tudo o que havia recebido e sair pela porta, sabendo muito bem para onde aquela estrada levava. Essa é a natureza do amor de Deus, e ela é assustadora. Deus não vai te forçar a ficar, vai te implorar, vai te chamar, vai deixar a porta aberta, mas não vai te acorrentar à mesa. O amor que força não é amor. E Deus prefere deixar você entrar em uma pocilga por escolha própria do que te arrastar para um paraíso contra a sua vontade. Você já sentiu essa liberdade? A liberdade aterrorizante, empolgante e perigosa de um Deus que te deixa ir, que não te manipula para ficar, que respeita a sua escolha mesmo quando ela é desastrosa? Esse é o pai nessa história, e esse é o seu Deus. O filho mais novo pegou tudo e foi embora. O texto diz que ele foi para um país distante, não uma aldeia vizinha, um país distante. Ele queria colocar a maior distância possível entre ele e o pai. Porque é isso que o pecado sempre faz. Ele não apenas te puxa para algo errado, ele te empurra para longe de alguém certo. Cada passo em direção àquele país distante é um passo para longe de casa. E quanto mais longe você vai, mais difícil fica lembrar como o lar se sentia. E lá naquele país distante, ele desperdiçou tudo numa vida desregrada. A palavra grega original é assotos, que significa de forma imprudente, dissipada, sem freio, sem limites, sem ninguém a quem prestar contas. Por um tempo deve ter parecido liberdade. É assim que o país distante funciona. Tem fases. A primeira é a euforia. Você tem dinheiro, tem liberdade, não tem ninguém te dizendo o que fazer. Cada noite é uma festa, cada desejo é satisfeito. E a voz do pai, aquela voz quieta que um dia guiou suas decisões, vai ficando cada vez mais baixa, até que você não consegue mais ouvi-la. Não porque o pai parou de falar, mas porque você colocou distância suficiente entre você e o lar para que o som não chegasse mais até você. A segunda fase é o esgotamento. O dinheiro acaba, sempre acaba. O país distante é caro e cobra muito mais do que jamais disse que cobraria. Os amigos vão sumindo, os convites secam. As pessoas que te chamavam de incrível quando você pagava as bebidas não atendem mais o telefone quando você precisa de uma refeição. A terceira fase é o desespero, e é aqui que a parábola fica brutal. Mas existe algo sobre o país distante que ninguém te conta quando você está indo para lá. Ele sempre te recebe bem na entrada, te celebra, faz festas para você, te diz que você merece tudo isso. E então, no momento em que o dinheiro acaba, no momento em que você não tem mais nada a oferecer, o país distante revela o que realmente pensa de você.
Depois que gastou tudo, houve uma grande fome naquela região e ele começou a passar necessidade. Então foi trabalhar para um cidadão daquele país que o mandou para os campos cuidar dos porcos. Um rapaz judeu cuidando de porcos. Para uma audiência judaica, esse era o fundo do poço. Porcos eram animais impuros, proibidos. Tocá-los tornava você cerimonialmente impuro. E esse filho de um pai judeu rico e respeitado não estava apenas perto dos porcos. Ele os alimentava, vivia com eles, os invejava. Ele desejava matar a fome com as vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Ninguém lhe dava nada. Os amigos que beberam o seu vinho sumiram. As pessoas que celebraram com ele quando o dinheiro corria, desapareceram. Nenhuma delas apareceu com um prato de comida. Nenhuma ofereceu uma cama. O país distante tomou tudo o que ele tinha e então fingiu que nunca o havia conhecido. E se você já esteve no seu próprio país distante, se já chegou a um fundo que você mesmo construiu com as suas mãos, você sabe exatamente como aquele silêncio soa. É o som mais solitário do mundo. Então vem o versículo que contém uma das frases mais importantes de toda a Bíblia: caindo em si. Caindo em si. Isso significa que durante todo o tempo que passou naquele país distante, nos gastos, nas festas, na pocilga, ele não era ele mesmo. Estava vivendo numa espécie de loucura, uma amnésia auto-infligida. Havia esquecido quem era, havia esquecido de quem era filho, e naquela pocilga, coberto de lama, faminto, destruído, ele finalmente despertou. É isso que o fundo faz. Tira toda a ilusão, toda a desculpa, toda a mentira confortável que você tem contado para si mesmo. O fundo é brutal, mas o fundo é honesto. E às vezes, a coisa mais misericordiosa que Deus permite é a pocilga. Porque a pocilga é o único lugar onde alguns de nós finalmente param de correr. Quantos dos servos do meu pai têm comida sobrando e eu aqui morrendo de fome? Vou voltar para o meu pai e dizer: Pai, pequei contra o céu e contra você. Já não mereço ser chamado seu filho. Me trate como um dos seus empregados. Repare no plano dele. Ele não está voltando para casa esperando uma festa. Está voltando com um discurso preparado, uma negociação ensaiada. Vou trabalhar para você. Vou me pagar pelo que comi. Só me deixe ser um servo. Não mereço mais ser filho. É assim que a maioria de nós se aproxima de Deus depois de cair. Achamos que precisamos merecer o caminho de volta, que precisamos nos limpar primeiro, provar que mudamos, mostrar que somos dignos de ser aceitos de volta. Ensaiamos os discursos, preparamos a penitência, voltamos rastejando com um contrato. Vou fazer isso e aquilo, só me receba de volta, não como filho, não mereço isso, só como servo. E a resposta do pai é o momento mais chocante de toda a parábola. Quando ainda estava longe, o pai o viu. Quando ainda estava longe, isso significa que o pai estava olhando, todo dia, examinando o horizonte, esperando, esperançoso. É um homem que nunca parou de vigiar a estrada pela qual o filho havia desaparecido. O filho havia esquecido o pai nunca havia esquecido o filho. O pai o viu e teve compaixão dele. A palavra grega aqui é splagchnizomai. Significa que suas entranhas se moveram, que seu interior se revirou. Não é uma simpatia suave e tranquila. É uma emoção visceral, arrebatadora, explosiva. O tipo que toma conta do seu corpo antes que a sua mente consiga processar. E correu ao encontro do filho. Ele correu. Na cultura do Oriente Médio do século I, um patriarca digno jamais corria. Correr exigia que você levantasse a roupa, expondo as pernas, o que era um ato profundamente vergonhoso para um ancião. Correr era coisa de criança, de servo, de quem não tinha dignidade a proteger. Um pai desse porte ficaria na varanda, de braços cruzados, esperando o filho desonrado se aproximar.
Deixaria o filho se humilhar primeiro. Deixaria a aldeia testemunhar a vergonha. Faria o rapaz cruzar o caminho da humilhação até chegar a ele. Mas esse pai quebrou todas as regras. Ele correu, disparou pela aldeia, passando pelos vizinhos que já murmurariam, pelos anciãos que teriam exigido uma prestação de contas pública, passando por toda a expectativa cultural de honra e decoro. Ele correu porque o filho era mais importante do que a sua dignidade. Correu porque o amor não espera o protocolo adequado. E há algo ainda mais profundo aqui que quase ninguém percebe. Naquela cultura, quando um filho judeu desperdiçava a fortuna da família entre gentios, a aldeia realizava uma cerimônia chamada Kezazá. Quando o filho voltava, os moradores o encontravam na entrada da cidade, quebravam um grande vaso aos seus pés e o declaravam cortado da comunidade. Banido, morto para eles. O pai não estava correndo apenas por emoção. Ele estava correndo para chegar ao filho antes que a aldeia chegasse. Estava colocando o próprio corpo entre o filho e o julgamento que ele merecia. Estava intercedendo diante da vergonha, absorvendo-a no próprio corpo, tomando a humilhação sobre si mesmo para que o filho não precisasse enfrentá-la. Isso soa familiar. Um pai que corre em direção ao filho quebrado, que absorve a vergonha, que se coloca entre o culpado e o julgamento que ele merece, que toma a humilhação sobre si mesmo. Jesus não estava apenas contando uma história, estava descrevendo a cruz. Correu ao encontro do filho, jogou os braços ao redor dele e o beijou. O filho cheira a porco, está sujo, coberto com a evidência de cada escolha errada que já fez. E o pai não diz, vai se lavar primeiro. Não diz, precisamos conversar sobre o que você fez. Não o segura à distância, exigindo uma explicação. Ele o abraça, o segura, o beija, antes mesmo de o filho começar o discurso que havia ensaiado. O filho começou sua confissão. Pai, pequei contra o céu e contra você. Já não mereço ser chamado seu filho. Mas o pai o interrompeu, não o deixou terminar. O filho havia planejado dizer, me trate como um dos seus empregados. O pai não deixou que essas palavras saíssem de sua boca. Rápido, tragam a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel em seu dedo e sandálias em seus pés. Tragam o bezerro gordo e matem-no. Vamos festejar e nos alegrar, porque este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado. A melhor roupa, não a túnica de um servo, mas a melhor vestimenta da casa, quase certamente a própria roupa do pai. O anel, um anel de sinete, símbolo de autoridade e identidade familiar. As sandálias, porque escravos andavam descalços, mas filhos usavam calçados. Cada item era uma declaração. Este não é um servo voltando para casa. Este é o meu filho. E a identidade dele como filho nunca dependeu do seu comportamento. Dependeu do meu amor. O filho voltou preparado para negociar uma vaga como empregado. O pai o restaurou completamente como filho antes mesmo que ele pudesse terminar a primeira frase. O filho voltou com um contrato. O pai respondeu com uma celebração. Isso é a graça. E a graça é ofensiva. A graça não faz sentido. A graça não fecha as contas. A graça olha para um fracasso encardido de lama, que desperdiçou tudo e desonrou o pai, e diz, matem o bezerro gordo. Não porque o filho merece, mas porque o amor do pai não é medido pelo desempenho do filho. E se isso te incomoda, se algo em você se revolta com a ideia de que alguém que errou tanto assim possa ser recebido de volta tão facilmente, então talvez você tenha mais em comum com o irmão mais velho do que imagina. Porque agora chegamos à parte da história que a maioria dos sermões passa rapidinho. A parte que Jesus realmente queria alcançar ao contar essa parábola. A parte dirigida diretamente aos fariseus. E a você. Entretanto, o filho mais velho estava no campo. Ele estava trabalhando. Repare nisso. Enquanto o irmão mais novo desperdiçava tudo e o pai chorava,
O filho mais velho estava no campo, cumprindo o seu dever, seguindo as regras, fazendo o seu papel. Ele nunca foi embora, nunca desobedeceu, nunca pediu a herança antes da hora, nunca envergonhou a família. No papel, era o filho perfeito. Quando se aproximou da casa, ouviu música e dança. Então chamou um dos servos e perguntou o que estava acontecendo. Ele teve que perguntar. Não sabia que havia uma celebração, não havia sido convidado. Ou melhor, ele sempre estava convidado. Pertencia àquele lugar, mas estava tão longe no campo, tão consumido pelo trabalho, tão focado em cumprir suas obrigações, que nem ouviu a música até estar quase na porta. Quantas pessoas são assim? Tecnicamente dentro da casa do pai, tecnicamente parte da família, mas tão consumidas pelo desempenho religioso, pela obrigação, pela necessidade de provar seu valor, que não fazem ideia de que há uma festa acontecendo. Estão do lado de fora da celebração e nem sabem disso. O servo lhe disse: o seu irmão voltou, e seu pai mandou matar o bezerro gordo porque o recebeu são e salvo. E a reação do irmão mais velho é a chave de toda a parábola. O irmão mais velho ficou com raiva e não quis entrar. Com raiva, não triste, não confuso. Não vou conversar com meu pai sobre isso. Com raiva, furioso, tão tomado pela raiva que se recusou a entrar na própria casa do pai. E nessa recusa, o irmão mais velho fez algo que ninguém percebe. Ele envergonhou o pai publicamente. Naquela cultura, recusar-se a entrar em um banquete oferecido pelo seu pai era um ato de desrespeito tão grave, talvez até mais grave, do que o irmão mais novo havia feito. O irmão mais novo havia insultado o pai em particular, antes de partir. O irmão mais velho insultou o pai em público, diante de toda a aldeia, na própria celebração dele. E fez isso enquanto se proclamava o filho obediente. Então o pai saiu e implorou que ele entrasse. O pai saiu, de novo. Saiu em direção ao filho mais novo que estava longe e agora sai em direção ao filho mais velho que estava do lado de fora da porta. Os dois filhos estão perdidos. Os dois estão distantes do pai. Um está perdido num país distante. O outro está perdido no quintal de casa. E o pai vai atrás dos dois. Esse detalhe deveria te partir o coração. O pai precisa deixar a própria festa, a celebração do retorno do filho, para sair e implorar que o outro filho entre. É um pai dilacerado entre dois filhos quebrados e está correndo em direção aos dois. Agora ouça o discurso do irmão mais velho, porque é um dos monólogos mais reveladores de toda a Bíblia. Olha, há tantos anos que te sirvo como escravo e jamais desobedeci a uma ordem tua. Preste atenção no veneno dessa frase. Primeiro, sirvo como escravo. Não sirvo, não vivo ao teu lado. Sirvo como escravo. Ele via o relacionamento com o pai como escravidão. Estava na casa do pai, mas a vivia como uma prisão. O irmão mais novo foi embora e acabou na escravidão. O irmão mais velho ficou em casa e se sentia um escravo. Mesmo resultado, geografias diferentes. Segundo, jamais desobedeci a uma ordem tua. Ordens, não desejos, não o coração do pai. Ordens. O irmão mais velho reduziu todo o relacionamento com o pai a uma transação. Obedeço às suas ordens. Você me deve uma recompensa. Não é um filho falando com o pai, é um funcionário falando com o chefe. E nunca me deste sequer um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Nunca me deste. Você ouve o rancor, a amargura. Esse homem viveu numa casa de abundância a vida inteira e se sente lesado. Teve acesso a tudo o que o pai possuía e se sente privado. Esteve na presença do pai todos os dias e se sente ignorado. Essa é a tragédia do irmão mais velho. Ele tinha tudo, só que nunca desfrutou de nada. Estava tão focado em conquistar o que já era livremente seu que não conseguia recebê-lo como presente.
transformou a graça em salário, e quando o salário não correspondeu às suas expectativas, ficou furioso. Quantos de nós fazemos isso com Deus? Quantos de nós o servimos por obrigação em vez de amor? Quantos de nós obedecemos por medo em vez de alegria? Quantos de nós lemos a Bíblia, oramos, vamos à igreja, fazemos tudo certo e no fundo estamos contando pontos? Deus, fiz tudo certo. Onde está a minha recompensa? Por que aquela pessoa é abençoada quando sou eu quem tem sido fiel? Há uma versão disso tão comum nas igrejas que ninguém mais reconhece como um problema. É a pessoa que é cristã há 30 anos e, no fundo, está com raiva do novo convertido que recebe toda a atenção. É o líder de louvor que serviu todos os domingos por uma década e sente um ressentimento que queima por dentro quando um recém-chegado com uma voz melhor entra na equipe. É o missionário que sacrificou tudo no campo e não consegue aceitar que alguém que viveu para si mesmo até os 40 anos receba o mesmo "muito bem, servo bom e fiel". O pecado do irmão mais velho não é dramático. Não vira manchete, não te leva a uma pocilga. Ele se senta quietinho nos bancos da igreja, sorrindo por fora, fervendo por dentro. E é a forma mais perigosa de estar perdido no mundo, porque parece exatamente com fidelidade. Se isso soa familiar, você é o irmão mais velho. E está tão longe do coração do pai, quanto o irmão mais novo já esteve na pocilga. Porque o pecado do irmão mais novo era visível, era bagunçado, público, todo mundo podia ver. Mas o pecado do irmão mais velho era invisível. Estava escondido sob a obediência, vestido com roupas religiosas. E era, de muitas formas, muito mais perigoso, porque o irmão mais velho não sabia que estava perdido. O irmão mais novo sabia que estava numa pocilga. O irmão mais velho não fazia ideia de que estava numa também. Mas quando esse seu filho, repare, não meu irmão, e sim esse seu filho, que desperdiçou seus bens com prostitutas, voltou para casa, você mandou matar o bezerro gordo para ele. Esse seu filho, ele nem reconhece mais o vínculo, se distancia do próprio irmão da mesma forma que Saul se distanciava de Deus, chamando-o de o Senhor teu Deus, não o meu. E repare, o texto nunca diz que o irmão mais novo gastou o dinheiro com prostitutas. O irmão mais velho inventou esse detalhe, criou pecados para fazer o irmão parecer pior, porque quanto pior o irmão parecia, mais justo ele mesmo se sentia. É isso que o ciúme religioso faz. Não apenas ressente a graça dada aos outros, exagera o pecado deles para justificar a própria indignação. Precisa que o outro seja o pior possível, porque quanto pior ele for, mais injusta a graça parece e mais justificada a raiva fica. Agora ouça a resposta do pai. É uma das coisas mais gentis e mais dolorosas que Deus já disse por meio de alguma parábola. Meu filho, você está sempre comigo e tudo o que tenho é seu. Meu filho, não servo ingrato, não como você se atreve a me falar assim. Meu filho, depois de ser humilhado publicamente, depois de ser acusado de favoritismo, depois de ver o filho mais velho se recusar a entrar em sua própria casa, o pai responde com ternura: você está sempre comigo. Você nunca precisou merecer a minha presença. Ela nunca foi negada. Você passou a vida inteira no meio de tudo o que eu tenho e, de alguma forma, se convenceu de que estava sendo lesado. O problema nunca foi a minha generosidade. O problema foi a sua incapacidade de recebê-la. Tudo o que tenho é seu. Sempre foi. Você não precisava trabalhar como escravo para ter isso. Não precisava merecer. Não precisava contar pontos. Era seu no momento em que você se tornou meu filho. Não por causa do seu desempenho, por causa da sua identidade. E então, o pai disse as palavras que guardam a chave teológica de toda a parábola. Mas era preciso celebrar e se alegrar, porque este seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi encontrado.
Era preciso. Não era opcional, não era uma escolha. Quando alguém que estava morto volta à vida, você não debate se uma festa é adequada. Você celebra. E se você não consegue celebrar o retorno de alguém que estava perdido, então não entende o que significa ter sido encontrado. Preciso pausar aqui, porque há algo nessa parábola que quase ninguém fala, e isso muda tudo. A história não tem um final. Leia de novo. Lucas 15. O pai implora ao filho mais velho, explica a situação. E então, nada. A parábola simplesmente para. Nunca sabemos se o irmão mais velho entrou. Nunca sabemos se ele se juntou à festa. A história termina com a porta aberta e o pai esperando. Jesus deixou sem conclusão de propósito, porque o final não estava na história, estava na sala. Os fariseus eram o irmão mais velho. Jesus os olhava diretamente e perguntava: "Você vai entrar? A porta está aberta. A festa está pronta. Seu pai está chamando. Mas você precisa largar o livro de contas. Precisa parar de contar. Precisa aceitar que a mesma graça que salvou o pecador sentado à mesa é a mesma que te salvou. E se você não consegue celebrar o resgate dele, é porque nunca entendeu o seu próprio. E é isso que torna esse final inacabado tão brilhante. Todas as outras parábolas que Jesus contou têm uma conclusão. O semeador colhe, o comerciante encontra a pérola, os servos são julgados. Mas essa parábola, a mais longa, a mais detalhada, a mais emocionalmente devastadora que Jesus jamais contou, não tem final. Porque Jesus não estava descrevendo um evento passado, estava criando uma escolha presente. Os fariseus estavam parados diante da porta naquele exato momento. A festa já estava acontecendo. Publicanos e pecadores estavam comendo com Jesus ali, naquela hora. E os fariseus precisavam decidir: vou entrar? Vou sentar à mesa com as pessoas que desprezo? Vou aceitar que o convite deles é tão válido quanto o meu? Sabemos o que eles escolheram. Em poucas semanas, começaram a planejar a morte de Jesus. O irmão mais velho não entrou. Escolheu o livro de contas em vez da festa. Escolheu ter razão em vez de estar em casa. E a pergunta ainda está em aberto. Agora, para você, você vai entrar? Deixa eu ir mais fundo, porque há uma camada abaixo dos 2 filhos que a maioria das pessoas nunca alcança. E é a mais importante de todas. Os 2 filhos tinham o mesmo problema. Os 2 queriam as coisas do pai mais do que queriam o pai em si. Pense bem, o filho mais novo disse: "Me dê a minha parte da herança." Queria a riqueza, queria o que o pai podia dar. Não queria a presença do pai, queria as posses do pai. O filho mais velho disse: "Nunca me deste sequer um cabrito." Queria uma recompensa, um pagamento, um retorno sobre o investimento da sua obediência. Não servia o pai por amor, servia para acumular crédito. E quando esse crédito não foi pago do jeito que esperava, explodiu. Os 2 estavam usando o pai. Um o usou pegando o dinheiro e indo embora. O outro o usou ficando e contando pontos. Um explorou a generosidade do pai. O outro explorou a bondade do pai. Mas nenhum dos 2 simplesmente amava o pai pelo que ele era. E essa é a pergunta que corta mais fundo. Você ama a Deus ou ama o que Deus te dá? Você o serve porque ele é digno ou porque espera um retorno? Você o adoraria se ele nunca mais te abençoasse? Você o seguiria se ele nunca mais respondesse a uma oração? Você ainda o chamaria de pai se ele tirasse os cabritos, os bezerros, os anéis e as roupas e tudo o que sobrasse fosse ele? Porque é isso que o pai oferecia aos 2 filhos, não coisas, ele mesmo. Você está sempre comigo. O maior presente não era a roupa, nem o anel, nem a festa. Era a presença do pai. E os 2 filhos deixaram isso passar. Deixa eu te perguntar algo. Agora, não de forma teórica, de forma prática. Se Deus tirasse a resposta da sua maior oração, a promoção, a cura, o relacionamento, a virada que você tem pedido há tanto tempo,
você ainda o quereria? Se ele dissesse, não vou te dar o que está pedindo, mas vou te dar mais de mim mesmo, isso seria suficiente? Ou você iria embora? Porque a sua resposta a essa pergunta revela qual dos dois filhos você é. O irmão mais novo queria o dinheiro do pai. O irmão mais velho queria as recompensas do pai. E os dois perderam a única coisa que o pai realmente queria dar, a si mesmo. A tragédia dessa parábola não é que os filhos pecaram, é que o pai estava ali, generoso, amoroso, disponível, e nenhum dos dois conseguia vê-lo. Conseguiam ver a riqueza, conseguiam ver as propriedades, conseguiam ver o gado, as roupas e os anéis, mas não conseguiam ver ele. Você consegue? Agora deixa eu te mostrar mais algo escondido nessa parábola, que a conecta ao restante das Escrituras de uma forma de uma beleza quase insuportável. O pai deu ao filho mais novo a parte da herança que lhe cabia. Pela lei judaica, o filho mais velho recebia 2/3. O filho mais novo recebia 1/3. Então, ao dividir os bens, o pai estava abrindo mão do seu sustento, da sua segurança, do seu futuro. E o fez livremente, sabendo que seria desperdiçado. Agora pense no que aconteceu quando o filho voltou. O pai colocou a própria roupa nos ombros do filho. Colocou o próprio anel no dedo do filho. Mandou matar o bezerro gordo, o animal reservado para as ocasiões mais importantes. O pai não estava apenas restaurando o filho, estava se doando pelo filho, estava derramando tudo o que tinha, de novo, sobre alguém que já havia desperdiçado tudo o que havia recebido da primeira vez. Essa não é apenas uma história sobre pais humanos, é uma história sobre um Deus que enviou o seu filho a um país distante, um mundo que havia tomado tudo o que ele dera e desperdiçado tudo, e esse filho assumiu a sujeira, a vergonha e a pocilga das nossas escolhas, e foi morto como o bezerro gordo para que pudéssemos voltar para casa vestindo a sua roupa, carregando o seu anel, sentados à sua mesa. O pai na parábola correu em direção ao filho. Deus na história correu em nossa direção, por meio de um presépio, por meio de uma cruz, por meio de um túmulo vazio, correndo, sempre correndo, em direção aos quebrantados, em direção aos perdidos, em direção aos que cheiram a porco e ensaiaram discursos sobre como não são dignos. Você não é digno, eu também não sou. Esse nunca foi o ponto. O ponto nunca foi a sua dignidade. O ponto sempre foi o seu amor. Agora deixa eu te mostrar por que essa parábola foi a coisa mais perigosa que Jesus já disse. Porque não era apenas uma história sobre graça. Era uma acusação. Lembre de quem estava ouvindo: os fariseus, os líderes religiosos, os irmãos mais velhos. E Jesus estava lhes dizendo, na cara dura, que os publicanos e as prostitutas que eles desprezavam estavam entrando no reino de Deus antes deles. Não em vez deles, antes deles. A porta ainda estava aberta para os fariseus também, mas teriam que passar pela mesma porta que os pecadores, teriam que aceitar a mesma graça, teriam que se sentar à mesma mesa, e décadas de obediência não lhes garantiriam um lugar melhor. Foi isso que deixou os fariseus furiosos ao ponto de querer matar. Não que Jesus comesse com pecadores, mas que ele dissesse que eles precisavam da mesma salvação. O irmão mais velho consegue engolir muita coisa. Consegue engolir o trabalho duro, consegue engolir o sacrifício, consegue até engolir o retorno do irmão, desde que o irmão volte como servo, trabalhando lá embaixo, merecendo subir aos poucos. O que o irmão mais velho não consegue engolir é o irmão sentado à mesa como igual, usando a mesma roupa, portando o mesmo anel, amado com o mesmo amor. Porque se o pródigo recebe a mesma graça, então para que serviram todos esses anos de obediência? E essa pergunta furiosa e ardente, é a pergunta que revela se você entende o Evangelho ou não.
Se a sua obediência foi motivada pelo amor, então o retorno do pródigo é motivo de celebração. Claro que ele recebe a roupa, claro que recebe o anel. Ele é o seu irmão, está em casa. Como você poderia não celebrar? Mas se a sua obediência foi motivada pela necessidade de merecer, se você estava contando pontos, acumulando crédito, construindo um argumento para que Deus te devesse algo, então o retorno do pródigo é um insulto, porque prova que tudo o que você tentava conquistar era gratuito o tempo todo. E isso significa que o seu sistema inteiro está falido. O seu livro de contas não vale nada, a sua pontuação não importa. E essa é uma realização aterrorizante para alguém cuja identidade inteira está construída sobre ser bom o suficiente. O pecado do irmão mais novo foi a rebeldia. O pecado do irmão mais velho foi a religião. E Jesus deixou absolutamente claro qual dos dois é mais difícil de arrepender. O rebelde sabe que precisa de perdão. O religioso não acha que precisa de nada. O rebelde chega ao fundo e cai em si. O religioso nunca chega ao fundo porque nunca se vê caindo. O rebelde volta para casa cheirando a porco e todo mundo vê a bagunça. O religioso volta para casa cheirando a incenso e ninguém, muito menos ele mesmo, consegue ver a podridão por dentro. É por isso que Jesus disse que publicanos e prostitutas estavam entrando no reino antes dos fariseus. Não porque o pecado deles era menor, mas porque a consciência que tinham do próprio pecado era maior. E a consciência é a porta para o arrependimento, e o arrependimento é a porta para a festa. Deixa eu te perguntar algo, e quero que você seja honesto, de verdade. Qual dos dois filhos é você? Talvez você seja o irmão mais novo. Talvez esteja no país distante agora. Talvez tenha pegado tudo o que Deus te deu, os dons, as oportunidades, os relacionamentos, o chamado, e gasto tudo em coisas que te deixaram vazio. Talvez esteja sentado na sua própria pocilga agora, lendo ou assistindo a isso, e a vergonha seja tão pesada que você não consegue imaginar se levantar, muito menos voltar para casa. Se é você, me ouça. O seu pai está olhando para a estrada. Agora mesmo. Ele tem olhado desde o dia em que você foi embora. Ele não está de braços cruzados, não está preparando um sermão, não está te fazendo esperar. No momento em que ele te vir no horizonte, sujo, quebrado, envergonhado, com o seu discurso miserável e ensaiado, ele vai correr, vai disparar, vai levantar as roupas e sacrificar a dignidade e se jogar em você com um amor tão avassalador que vai arrancar o discurso da sua boca. Você não precisa se limpar antes, não precisa provar que mudou, não precisa merecer o caminho de volta. Você só precisa se virar. É só isso que é o arrependimento. Virar-se, e o Pai cobrirá a distância. Ou talvez você seja o irmão mais velho. E essa é, honestamente, a constatação mais difícil, porque o irmão mais velho não acha que tem um problema. Talvez você frequente a igreja há anos, décadas. Talvez tenha servido com fidelidade, diezmado com constância, se voluntariado com sacrifício. Talvez tenha feito tudo certo, e talvez lá no fundo, num lugar que você não deixa ninguém ver, esteja com raiva. Com raiva de que isso não parece contar. Com raiva de que pessoas que apareceram na última hora parecem receber a mesma graça que você teve que trabalhar tanto para conquistar. Com raiva de que o amor de Deus não parece proporcional ao seu esforço. Se é você, me ouça também. Você está sempre com o Pai. Tudo o que Ele tem já é seu. Você não precisa merecer, nunca precisou. E o motivo da sua raiva não é que o Pai é injusto. É que você tem vivido como escravo numa casa onde sempre foi filho. Largue o livro de contas, pare de contar. Entre. A festa é para você também. Sempre foi. Tem mais uma coisa que preciso te mostrar. Mais uma camada que une toda essa parábola à maior história da Bíblia. A parábola tem 3 personagens. Um pai e 2 filhos. Um filho que foi embora e voltou.
Um filho que ficou, mas estava perdido. A Bíblia tem a mesma estrutura. A humanidade deixou o Pai, entrou no país distante do pecado, desperdiçou tudo, acabou na pocilga. E Deus Pai, em vez de esperar na varanda com os braços cruzados, correu. Enviou o seu próprio Filho, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Mas aqui está a parte que torna o Evangelho mais chocante do que a parábola. Na parábola, o pai correu em direção ao filho que voltava. Na realidade, Deus correu até nós enquanto ainda estávamos no país distante, enquanto ainda alimentávamos porcos, enquanto ainda não tínhamos nos virado. Deus demonstra o seu amor por nós pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando ainda éramos pecadores, escreveu Paulo. O pai, na parábola, esperou o filho voltar para casa. Deus não esperou. Veio até nós. Entrou na pocilga, vestiu carne humana e caminhou pelo país distante ele mesmo. E isso o matou. O bezerro gordo na parábola foi morto para uma festa. O Cordeiro de Deus foi morto numa cruz. A roupa que o Pai colocou nos ombros do pródigo é a justiça de Cristo colocada sobre nós. O anel é a nossa identidade restaurada como filhos e filhas de Deus. As sandálias são a dignidade de não sermos mais escravos, mas herdeiros. Tudo na parábola aponta para a cruz, a disposição do Pai de dar tudo por um filho que não merecia nada, a disposição de ser envergonhado publicamente por amor, a recusa de deixar que a aldeia, a lei, a cultura, o sistema de justiça tivessem a última palavra. O Pai anulou tudo. A graça anulou a vergonha. O amor anulou a justiça. A vida anulou a morte. Esse é o Evangelho, e é tão ofensivo hoje quanto era quando Jesus o contou pela primeira vez. Ofende o irmão mais novo, porque ele acha que precisa merecer o caminho de volta, e o pai diz não. Ofende o irmão mais velho, porque ele acha que já mereceu o seu lugar, e o pai diz que esse nunca foi o ponto. Ofende a todos, e é exatamente por isso que você sabe que é verdade. Porque o Evangelho não foi feito para lisonjear ninguém, foi feito para salvar a todos. A porta ainda está aberta, a festa ainda está sendo preparada, o Pai ainda está olhando para a estrada. Se você correu para o país distante ou se ficou no campo a vida inteira, o convite é o mesmo. Entre, não como servo, como filho, como filha. Não porque você merece, porque Ele te ama. Não porque você merece um lugar à mesa, mas porque Ele reservou um com o seu nome antes mesmo de você nascer. A única pergunta é se você vai atravessar a porta. Mas antes de terminar, preciso falar com mais uma pessoa. Porque talvez você não seja o irmão mais novo. Talvez não seja o irmão mais velho. Talvez você seja o pai. Talvez você esteja vendo alguém que ama se destruindo. Talvez o seu filho tenha entrado no país distante e você esteja na janela toda noite, olhando para a estrada, esperando que hoje seja o dia. Talvez o seu cônjuge, seu irmão, seu melhor amigo tenha pegado tudo o que você deu e gasto em escolhas que estão partindo o seu coração. Se é você, quero que você veja o que o pai nessa parábola fez e o que ele não fez. Ele não correu atrás do filho e o trouxe de volta à força. Não mandou servos para espioná-lo. Não o cortou da família, nem trancou a porta. Não parou de amá-lo nem por um segundo. E não parou de olhar para a estrada. Ele esperou. Não de forma passiva. O texto diz que o pai viu o filho quando ele ainda estava muito longe, o que significa que ele estava ativamente olhando, todos os dias, mas esperou que o filho se virasse. Porque você não pode se arrepender por outra pessoa, não pode mudar o coração de alguém. Você pode orar, pode manter a porta aberta, pode recusar que a amargura substitua o amor, e pode olhar para a estrada. E quando essa pessoa voltar para casa, se voltar, você corre. Você não fica de braços cruzados dizendo, eu avisei.
não a submete a um período de provação. Você corre, porque é isso que o Pai faz. E se você está esperando alguém voltar para casa, a melhor coisa que pode fazer enquanto espera é se tornar mais parecido com o Pai. O irmão mais novo voltou para casa. Sabemos disso. Comeu à mesa, usou a roupa. Foi restaurado. Mas o irmão mais velho, não sabemos. A história termina com ele do lado de fora, a porta aberta, o pai implorando. E foi aí que Jesus deixou, porque o final é seu para escrever. Se esse vídeo te tocou num lugar que você não esperava, se você se viu no irmão mais novo, no irmão mais velho, ou nos dois, me conta nos comentários. Me diz qual momento te parou. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Alguém que está no país distante ou alguém que está parado no campo sem perceber que está tão longe de casa. Se inscreva se ainda não se inscreveu e o próximo vídeo vai te levar ainda mais fundo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça a sua face brilhar sobre você e tenha graça de você. Que o Senhor volte a sua face para você e te dê paz. Até o próximo vídeo.